Hashtag 087, Apocalipse, estudando as profecias. Então, estamos no capítulo 8, versículo 13. E olhei e vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz: ai, ai, ai dos que habitam a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Apocalipse. Este anjo não pertence à série dos anjos das 7 trombetas. É simplesmente um anjo com missão de anunciar que as restantes trombetas e ais, depois de passarem, quando forem tocadas, assinalando os mais terríveis acontecimentos. Assim, portanto, a 5ª trombeta é o primeiro ai, a 6ª trombeta, o segundo ai, e a 7ª trombeta, assim por diante, seria o terceiro ai. Bom, entramos assim já no capítulo 9, deste Apocalipse, segundo São João, logo no versículo 1. Então vamos retornar ao versículo 1. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu cair na terra. E olhei, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Fecha aspas. Para a exposição desta trombeta, vale a pena recorrer. Bom, para a exposição desta trombeta, vale a pena recorrer às luzes de Alexander Keith, estudioso das profecias bíblicas, um escritor inspirado por afirmar com verdade, né? Bom, ele diz aqui, abre aspas: dificilmente se poderá ver um acordo tão uniforme entre os intérpretes do Apocalipse como justamente em torno da aplicação da 5ª e 6ª trombeta, ou seja, do primeiro e segundo ais. A aplicação exata aos turcos e aos sarracenos é também clara aqui. Dificilmente poderá ser mal compreendida. Em vez de no versículo 2 designando cada um destes povos, todo o capítulo 9 deste Apocalipse, em partes iguais, é ocupado por uma descrição de ambos. O Império Romano caiu como se levantou, pela conquista, pelo poder da força. Mas os sarracenos e os turcos foram os instrumentos pelos quais uma falsa religião se tornou flagelo de uma igreja apóstata. E por isso, em vez de a 5ª e 6ª trombetas serem designadas como as primeiras, apenas por esse nome, são chamadas ais. O que aconteceu? Constantinopla foi sitiada pela primeira vez depois da extinção do Império. Constantinopla era o Império Romano do Oriente. Estava lá o palácio deles, o rei, o imperador. Então, Constantinopla foi sitiada pela primeira vez, depois da extinção do Império Romano do Ocidente, por Cosroe II. Cosroe II, também conhecido como Cosroes Parvis, ou Cosroes Parvis. Foi um dos mais importantes chás do Império Sassânida, reinando entre 590 e 628 desta era. Bom, considerado um dos maiores líderes militares de seu tempo, deixou um legado significativo na história do Oriente Médio. O que seria o caso? Ele seria, no caso, o rei da Pérsia. Né? Uma estrela caiu do céu na terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Enquanto o monarca persa, o Cosroe, contemplava as maravilhas da sua arte e poder, recebeu uma epístola de um obscuro cidadão de Meca. Olha bem. E para quê? Com o objetivo de convidá-lo a reconhecer Maomé como profeta de Alá,
isto é, o profeta de Deus. Ele rejeitou desdenhosamente o convite e ainda rasgou a epístola, e assim exclamou o profeta árabe: Deus também rasgará o reino e rejeitará tua súplica, Cosróis. Bom, dos limites destes dois impérios do Oriente, Maomé observa uma secreta alegria, um progresso de destruição mútua. E no meio dos triunfos persas, aventurou-se a predizer: não decorreria muitos anos e a vitória voltaria de novo para o estandarte dos romanos. Entre aspas, isso aí. No tempo em que se diz ter feito esta predição, nenhuma profecia podia estar mais longe de se cumprir, porque os primeiros 12 anos de Heráclio anunciavam a próxima dissolução do império. Bom, não foi como aconteceu com Átila, né? E sobre um lugar caiu a estrela, mas na terra. Cosrói subjugou as possessões romanas da Ásia e na África. E o Império Romano, nesse período, estava reduzido às muralhas de Constantinopla, com o resto da Grécia, Itália e África, e algumas cidades marítimas da costa asiática, desde Tiro a Trebizonda. As experiências de 3 anos persuadiu por fim o monarca persa a renunciar à conquista de Constantinopla e a especificar o tributo anual de resgate do Império Romano. Olha só o tributo qual era: 1000 talentos de ouro, 1000 talentos de prata, 1000 vestidos de seda, 1000 cavalos e 1000 virgens. Heráclito escreveu, ou subscreveu, assinou este termo ignominioso e humilhante. Mas o tempo e espaço que lhe ocupou para coletar esses tesouros da pobreza do Oriente foram industriosamente preparados na organização de um ousado e desesperado ataque. O rei da Pérsia desprezou o discurso sarraceno, escarneceu da mensagem do pretenso profeta de Meca. Nem mesmo a derrocada do Império Romano teria aberto uma porta ao maometanismo ou ao progresso dos armados propagadores do profeta de Meca. O próprio Cosrói finalmente caiu. As monarquias persas e romanas extinguiram mutuamente suas forças, e antes de ser postas em uma espada nas mãos de Maomé, ela foi arrebatada das mãos daquele que teria omitido sua carreira e esmagado seu poder. Só para ter uma ideia, o Irã, que é a antiga Pérsia, que já foi outros 2 povos também que se juntaram depois, bom, uma história longa, mas eles são de raiz diferente e, inclusive, eles falam uma língua diferente do árabe, tá? Então é só para ter uma ideia. Só que muito tempo depois, um se tornou muçulmano xiita e outro, uma outra parte dos árabes, os sunitas, né? Então vamos em frente.